Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bom, Vera? E aí, Matheus? Matheus, contador, já esteve conosco em outros momentos. Hoje a gente destaca o setor de bares e restaurantes, que sim, foi um dos mais atingidos aí na questão no período da pandemia. E ainda estão buscando recuperação, sim, dos impactos causados no período, mas, claro, com algumas movimentações do que é apresentado neste último ano, né, nesses últimos meses, a situação não anda muito interessante, não, para este segmento. Inclusive, a gente que utiliza os serviços já sente no bolso. Converso aqui com o Matheus Guzinski, contador, que veio trazer para a gente essas informações. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vera. Assunto bem interessante, ainda vivemos esse reflexo da pandemia desde a época de 2021. Quando a gente fala em retomada de bares e restaurantes, a gente sempre lembra do PERSE, que foi uma legislação federal visando justamente um apoio, né, para esses setores, não só como o setor de bares e restaurantes, mas outros setores também foram agraciados por essa legislação. Porém, ainda estamos vivendo isso e refletindo no nosso bolso, conforme a gente vai percebendo. Sim, naquela época o governo do período também colocou, auxiliou de uma forma em relação às taxas e pagamentos de taxas, inibindo inclusive muitas delas. Para este ano já mudou, elas retomaram, na verdade. Então, para quem está nos assistindo, é bom explicar que o PERSE foi um benefício tributário de isenção por 60 meses do PIS, da COFINS, do IRPJ e da contribuição para essas empresas desses setores. Porém, aí houve, através, né, das legislações federais, houve aí uma certa confusão, gerando até uma própria judicialização desses benefícios, porque realmente quem tem um bar e um restaurante hoje, geralmente enquadra no benefício tributário do Simples Nacional. E, porventura, a legislação não abarcou essas empresas nesse benefício. Então, geralmente, quando a gente come na rua, é um bar, um restaurante menor, que realmente tem esse interesse em enquadramento tributário dentro do Simples Nacional. Importante. E que não foi agraciado pela lei, né, da lei do PERSE. Então, realmente, a gente vai continuar recebendo essa repasse da inflação, do aumento do custo de vida como um todo, e a gente vai refletir isso no nosso bolso, ali no cafezinho, na coxinha, no empanado. Isso a gente está vivendo. Os proprietários estão realmente com dificuldades. Aí você imagina, você tem um restaurante, você tem um bar, você está falando de fruta. Imagina falar de carne e de outros ingredientes, né? Acontece que, recentemente, tem saído aí noticiado que realmente o lanche e o almoço, né, que são esses setores que estamos tratando hoje, repassaram acima da inflação. Quando que você acha que isso vai ser possível? Esses impostos, vamos dizer, do atrasado e agora, é claro, vão permanecer aí mês a mês por um bom tempo? Geralmente os parcelamentos vão um período de 60 meses. Uau! Tá, então a gente tem alguns anos ainda para ter que equilibrar. Colocar em ordem. Só que o que acontece? A gente está vendo aí mais voltado, porque para te analisar essa questão tributária de bares e restaurantes, a gente vai ter que subir um pouquinho mais, ampliar. O que tem benefícios fiscais não teve para os simples, que são grande parte das empresas que a gente acaba comendo, né? Ali esses pequenos bares e restaurantes. Eles não receberam benefícios? Não receberam esse benefício. Saiu agora o fechamento do primeiro semestre do governo, das contas da União. Um déficit enorme. O que aconteceu? Como contador e eu sei disso pelos empresários, porque a gente repassa essa informação, o fisco federal sempre, às vezes tem uma dívida que fica em aberto, o fisco vai chegando perto do ano, manda uma notificaçãozinha de cobrança, você tem um prazo. Esse ano veio em agosto, por uma surpresa da nossa classe contábil, e já mandando a exclusão do próprio benefício tributário do Simples Nacional para esses empresários do setor de bares e restaurantes. Não só dos bares e restaurantes, mas para todos. Coisas que a gente nos últimos 5 anos não acompanhou isso. Nem pela data e nem pela maneira que foi notificado esses débitos em aberto pelos empresários. Complicando então, ainda mais. Próximo mês, provavelmente, mais um reajustezinho, porque eu tive que pagar um imposto que eu não estava prevendo para esse mês, porque senão ia ser excluído do benefício
tributário do Simples Nacional no ano que vem, então provavelmente hoje eu deixei de pagar uma conta, tem um aumento. Se a inflação voltar a diminuir, a gente pode ter futuramente um reequilíbrio desses... Um reequilíbrio. Precisamos torcer para esse trabalho acontecer com eficiência no Brasil, para a inflação reduzir, porque a princípio o cenário é que nós vamos estar pagando sim mais caro, porque o repasse que está sendo feito pelos bares, restaurantes e similares é algo que não tem muito como eles fugir dessa situação 55% agora. 55% está operando no prejuízo ou empatando, então esse 55% vai ter que ajustar as contas. Vamos lá, vamos ter que pagar com o nosso aumento de salário desse ano esses reajustes que eles estão recebendo, que eles estão vivenciando. É isso aí, só para a gente ficar um pouco atento e até entender um pouquinho desses acréscimos que estão acontecendo no nosso restaurante, no nosso bar, né? Predileto. Puxa, o que está acontecendo? A situação é questão de equilíbrios realmente em relação a impostos. Obrigada pela participação e você como contador imagina a ginástica e a correria, mas sempre tem uma indicação, sempre tem uma conversa, sempre tem informações para o empresariado, não é isso? Sim, a gente fica como se fosse uma ponte de comunicação entre governo e empresário. E tem sim como você buscar e, claro, se manter no simples, porque fora do simples se torna inviável uma empresa neste segmento se manter aberta, a gente sabe, né? Verdade. Com os juros com os valores que se tem com as taxas em relação a outro tipo, né, de condição de impostos. Obrigada. Até uma próxima. Gente, o programa agora vai para o intervalo, sentiu, né? O negócio vai ficar, por enquanto, pelo menos, pela aí uma previsão de uns bons meses, taxas mais altas em bares, restaurantes e similares.